Oi, gente, tudo bem? Que saudade! Como que vocês estão? Tudo bem? Olha só, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos outros, porque eu vou sumir e voltar, tá? Essa matéria, ela tem muita informação, né? Então, eu procurei montar os slides para vocês com essas informações que são importantes, tá? Lembrando, né, que essa aula, assim como as outras, então tem que prestar bem atenção nisso, ela vai ser dividida em duas partes. O nome da unidade é trabalho e energia, só que ele começa falando sobre energia e depois ele fala sobre trabalho. Então, a primeira parte é sobre energia. A gente vai começar na página 290 e nós vamos até a página... Cadê? Espera aí. Deixa eu achar. A página 302, tá? O restante a gente vai deixar para a parte 2 dessa unidade. Então, vamos lá, vou repetir. Essa unidade, a unidade 2 do livro 2, vai ser dividida também em duas partes. Então, primeiro a gente vai falar sobre energia, depois a gente vai falar sobre trabalho. Professora, por que você está fazendo isso? Primeiro, o conteúdo ele é muito extenso, tá? Se a tia fizesse, né? A unidade 2 em um vídeo só, ia ficar muito cansativo para vocês verem, né? Qual é o nosso objetivo aqui? É absorver, né, o máximo de informação possível, tentar fazer que, mesmo assim, com a distância, a gente consiga entender a matéria, a gente tenha qualidade nos nossos conteúdos, né? Quantidade e qualidade são coisas diferentes. Então, a tia, tá? Ela vai dividir sempre esses conteúdos. Obviamente, quando o conteúdo não tiver tanta necessidade, aí a gente dá aí uma aula só, tá bom? Mas esse especificamente, a gente tem muitas informações. É um conteúdo que mistura com ciência física, tá? Então, a tia entende que é mais complicado sim de entender, mas eu tentei botar exemplos, então o negócio ficou bem legal. Então eu vou aparecer e desaparecer ao longo aí desses slides, tá bom? Então vamos todo mundo abrir na página 290, tá? Tem ali a data da nossa aula, para ninguém se perder, o nome da unidade, a parte da aula e o ano de vocês, tá bom? Então vamos começar aí com a nossa aula de hoje. Então, gente, vamos falar sobre energia? O que é energia? Então, olha só, a gente não tem uma definição muito exata, né, do que é a energia, né? O conceito energia, ele é muito complexo, né? Então, a gente pode ter várias aplicações ou encontrar várias definições, né, para a palavra energia. Mas, de um modo geral, né, a gente tem aí a energia, a existência, né, que possibilita a execução de um trabalho, tá? Então, a energia ela pode compreender a capacidade que um corpo tem, ou uma substância, ou um sistema físico de realizar trabalho, tá? E como isso vai acontecer? No caso, por exemplo, a gente tem vários tipos de energia, a gente vai ver as classificações de energia. Então, a gente tem a energia cinética, a gente tem a energia mecânica, né? A gente tem aí a energia elétrica, né? Então, essa energia, de alguma maneira, né? Uma substância, ou de um corpo, ou de um sistema físico, ele vai realizar algum trabalho de alguma maneira, tá? Então, a gente pode... essa energia, ela pode, por exemplo, causar alguma modificação numa matéria, né, de algum modo irreversível, ou né, ela pode transformar essa energia, né, em algum outro tipo de energia. A gente pode ter transformações energéticas, tá? A energia ela pode ser manifestada, né, de várias maneiras. A gente pode medir a manifestação dessa energia, a gente pode transferir essa energia, a gente pode transformar essa energia, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso aí que eu tô falando para vocês, tá? Então, eu coloquei ele para vocês também, ó. A energia armazenada nos alimentos, por exemplo, faz com que os órgãos do corpo de uma pessoa funcionem corretamente.
Então, quando a gente falou, né, lá no livro 1 sobre cadeia e teia alimentar, que a gente falou sobre os níveis tróficos, né? O que é a cadeia alimentar? Vamos voltar aqui. O fluxo de energia. A gente vai estar ali, quando a gente se alimenta, a gente transforma aquele alimento em energia para o nosso corpo. Isso também é energia, gente. Energia na execução de trabalho. Então, eu preciso daquele alimento para poder ter energia, para ter as minhas atividades, né, corporais acontecendo, para poder conseguir brincar, estudar, tá? Então, a energia, ela nos dá essa possibilidade de executar um tipo de trabalho, tá bom? Coloquei ali para vocês, ó. Da mesma forma, a energia elétrica produzida pela bateria faz com que os elétrons dos fios condutores de energia se locomovem, tá? Então, energia é a possibilidade de eu executar um trabalho, tá bom? E aí, quais são as formas ou modalidades de energias que a gente tem, galera? Então, a gente tem algumas, tá? Elas podem aí se manifestar de algumas diferentes, né, formas. Então, a gente tem energia cinética, a gente tem energia potencial, a gente tem energia elétrica, térmica, química, luminosa. Então, a gente tem vários tipos de energia. Botei aí 3 exemplos para vocês. Esse primeiro exemplo aqui, quem gosta de andar de skate? Eu, né, já tentei algumas vezes e caí todas as vezes que eu tentei, tá, gente? Não tive muito sucesso, não, tá? Mas o que a gente está vendo aqui são 2 tipos de energia. A gente tem energia aí potencial e a cinética acontecendo. A gente vai entender um pouquinho sobre elas também. Na segunda imagem, a gente tem um outro tipo de energia. Quem acha... Vamos lá, vou dar um tempinho aí para vocês falarem que tipo de energia é essa, gente. Ó, tem a ver com lâmpadas, fios. Isso aí, tenho certeza que vocês acertaram. Energia elétrica, né? E nessa segunda aqui, ó, nessa terceira, desculpa. O que tá acontecendo aqui com o ferro de passar roupa, gente? A gente tem, na verdade, uma transformação acontecendo. A gente tem a energia elétrica, porque eu preciso ligar, né, esse ferro de passar na energia elétrica. E essa energia elétrica, ela está se transformando em energia térmica, né? Então, a gente tem aí o aquecimento do ferro, né? Então, esse calor tem a ver aí com energia, né, elétrica se transformando em térmica, beleza? Então, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre energia cinética e energia potencial, tá? Então, olha só, gente. Quando a gente está falando de energia, a gente está falando de trabalho, a gente pode falar, né? A gente pode relacionar isso a movimento, tá? Então, olha só. A energia cinética, tá? Peguem lá no livro de vocês, na página 291, e marquem isso, por favor. Ela vai ser gerada em decorrência, tá, do movimento do corpo, e isso vai ter uma relação com a massa, tá, desse corpo, né, em movimento, e da velocidade, ok, gente? Então, quando eu tenho, né, uma relação do movimento do corpo relacionado com a massa e a velocidade, eu tenho energia cinética, tá? Quando eu tenho o corpo, né, sem movimento, ou seja, né, paradinho ali, eu tenho energia cinética que a gente chama de energia cinética nula, né? Então, eu não tenho movimento ali daquele corpo, tá bom? Qualquer corpo em movimento, né, que apresente ali uma velocidade, ela tem relacionado a ele energia cinética, tá bom? Então, energia cinética, tá? É o movimento do corpo e esse movimento ele vai depender da massa e da velocidade desse corpo, ok? Tudo bem? Tranquilo? Vamos entender agora a energia potencial. A energia potencial, gente, ela vai estar relacionada, tá? Vai ser o tipo de energia que vai estar relacionado com sistemas compostos, né? Compostos de um ou mais corpos ali, tá? E a posição que esses corpos eles estão ocupando, tá? Então, isso é energia aí
potencial, tá? Essa energia, ela vai depender de algumas propriedades, né? E ela pode ser classificada tanto em gravitacional quanto potencial elástica, tá? Por exemplo, a potencial elástica, tá? Ela pode estar relacionada ali com uma flecha. Então, quando a gente, né, pega ali um arco, né, coloca a flecha e puxa e a gente larga, né, aquele elástico, ele vai fazer uma pressão, né, vai exercer uma velocidade sobre a flecha e o que está acontecendo ali, né, é uma transformação de energia potencial convertida em energia ali cinética. Então, a flecha, quando ela é liberada, ela passou ali de energia potencial, porque quando a gente puxa esse arco para trás, a gente está forçando, né, a gente está exercendo uma força sobre aquele, né, elásticozinho ali do arco e flecha, tá? Então, a gente tá distendendo ali, né, aquele elástico numa posição em que ela não exercia. Então, quando a gente larga e ele volta, né, é uma energia potencial elástica, tá? Vamos ali para que a gente tinha falado, para gravitacional, né? A energia potencial gravitacional. Essa é bem fácil. Todo mundo pode fazer. Peguem aí uma borracha, estendam o seu braço e larguem a borracha. Quando a gente solta essa borracha, eu tenho certeza que ela caiu no chão. Sabe por que eu tenho essa certeza? Porque a gente tem a força da gravidade exercendo aí. A força da gravidade leva tudo para baixo, puxa tudo para baixo, tudo para o centro da Terra. Então, a gente tem uma energia potencial sendo exercida de uma maneira gravitacional. Beleza? Deu para entender, galera? Acho que eu tentei ser mais clara possível. Então, olha só, o que eu botei aqui para vocês? Quando uma partícula dotada de massa move-se livremente pelo espaço com certa velocidade e sem sofrer a ação de força alguma, dizemos que ela carrega consigo uma quantidade de energia puramente cinética. No entanto, se essa partícula passa a sofrer algum tipo de interação gravitacional, elétrica, magnética ou elástica, a gente tem aí energia potencial. Então, gente, olha só, como a tia sabe que vocês gostam de bastante exemplo, né? Bastante exemplo. Então, eu botei aqui uma outra definição bem legal, né? Escrevi aqui bonitinho para vocês sobre esses dois tipos de energia, tá? Então, ó, vamos pensar numa montanha-russa? Quem já andou no brinquedo ou mesmo já viu uma em ação, sabe que a montanha-russa oferece vários movimentos aos frequentadores. Eu, particularmente, tenho pavor de altura, não sei vocês. Então, eu andei de montanha-russa muitos anos atrás, agora eu já sou uma jovem senhora, não ando mais de montanha-russa porque eu morro de medo de montanha-russa, tá? Então, ó, porém, pensando na física, o brinquedo, ele está sempre se convertendo de energia potencial para energia cinética. Lá no topo da montanha-russa, a energia potencial está no seu máximo. Então, quando os carrinhos vão subindo, a gente está exercendo ali uma energia potencial, tá, gente? Por quê? Ela está sofrendo interação ali, né, de alguma outra maneira. No caso ali, a gente tem a passagem da energia elétrica, né? Então, ela está exercendo força, tá? Quando está exercendo força, então a gente tem energia aí potencial acontecendo, tá bom? E quando o carrinho chega lá em cima e ele desce, né? E esse carrinho acelera, então ao descer a gente está tendo o quê? Uma energia a potencial sendo convertida em energia aí cinética, né? Então, na base da colina, a energia cinética está no seu máximo e a energia potencial no mínimo, ok? Tá bom, gente? Então, ó, acho que deu para entender agora, hein, a diferença de energia cinética para energia potencial. Beleza? Vamos lá. Energia elétrica, essa todo mundo sabe, né? Então, gente, energia elétrica é a forma mais utilizada de energia aí do mundo, né? Super necessária pra gente. Se a gente tá conseguindo agora, né, ver esse slide, é porque tem energia elétrica acontecendo, seja do seu computador, porque você carregou ele, seja do seu celular, né? Se você tá vendo isso à noite, tem ali a energia elétrica, né,
passando para as suas lâmpadas. Então, ela vai resultar na transformação também de outras modalidades, né? Então, a gente tem aí, né, várias modalidades energéticas que, quando transformadas, se tornam em energia elétrica, né? Formam aí, né, a energia elétrica. Então, a gente tem as usinas hidrelétricas, nós temos as usinas termoelétricas, as eólicas, as solares, as nucleares, tá? Então, a gente tem aí alguns tipos, né, de processos de transformação da energia elétrica, tá bom? Então, olha só, gente, quando essa energia elétrica ela é gerada, tá? Ela é distribuída aí, né, pelas redes de transmissões, tá? E aí chega até as nossas casas. Então, por exemplo, a energia que chega até aqui, ela é gerada lá em Itaipu, né? Então é bem longe. Então ela vai sendo distribuída, ela passa por cabos aí de alta tensão, né? Até chegar aqui nas nossas residências, né? Essa energia ela também chega nas indústrias, nas fábricas, lá na nossa escola, né? Que saudade da nossa escola. Então ela pode ser transformada também em outros tipos de energia. Por exemplo, a energia elétrica, ela pode se transformar em energia térmica, né? Quando a gente liga um chuveiro elétrico, por exemplo, e bota lá no quentinho, ou quando a gente ouve, né, uma música bem legal no rádio, né, ou na televisão, ela está gerando ali, ela está se transformando em energia sonora. Ela, né, quando a gente acende a nossa lâmpada, ela está sendo transformada em energia luminosa, tá? Então, a energia elétrica ela também se transforma, tá bom? E eu botei aqui para vocês alguns tipos, né, dessas energias aí, das variantes dessas energias. Então, a gente tem a energia térmica, né? A energia térmica, ela está associada ao calor, tá? Então, ela é transformação da energia elétrica para a energia térmica, né? Ao calor. E a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, o ferro de passar, que a gente já tinha citado, né? Quando a gente tem ali, quando a gente liga o ferro de passar na tomada, a energia passa para o ferro e ela vai gerando calor para a gente passar as nossas roupas. Mas tem um outro exemplo aqui que eu já também citei, que é, né, o chuveiro elétrico, que eu botei até na primeira imagem aí para vocês. Então, quando a gente, né, tá muito, agora que tá ficando friozinho, né, que a gente coloca lá, né, o nosso chuveiro, e não pode ficar muito tempo não, hein, gente, senão queima o chuveiro e aí dá problema. Não tem onde a gente comprar outro chuveiro, vai dar problema, né? Então, quando a gente abre lá o nosso chuveiro e coloca né, naquela opçãozinha ali de inverno, a gente está também fazendo a mesma coisa. A gente está transformando a energia elétrica em energia térmica, por isso que sai bem quentinho. A gente tem energia sonora, né? Então, a energia elétrica ela também pode passar e se transformar em energia sonora, né? Então, a energia sonora ela também pode ocorrer em alguns outros objetos, como os instrumentos musicais. E aí eu botei para vocês, né, um exemplo de um show onde ocorre muito desse tipo de energia, né? Porque lá a gente tem caixas de som, os fones de ouvido, né? Que vão criar as ondas ali, vão transformar isso em energia sonora. E aí, não sei se vocês conhecem essa banda chama BTS, né? Eu fui apresentada há um tempo essa banda, tá bom? E a gente tem a outra que é a energia luminosa, né? Que ela vai estar associada literalmente à luz, né? Então, quando a gente tem a transformação da energia elétrica em luz, né? Então, na iluminação das nossas casas, né? Que tem um quintal bem bacana com as lâmpadas, né? Bem legais. A gente tem a televisão, que faz, né, com que a gente perceba e receba tanto a energia luminosa, né, quanto a energia sonora, que eu já tinha citado para vocês também. Olha que legal! Muita coisa, né? A gente pode falar sobre energia. Ai, eu tô ficando até com energia nessa aula. E aqui a gente tem os processos de produção dessa energia elétrica. Então, a gente sabe que a energia elétrica ela pode ser, né, formada de algumas maneiras, né? A gente tem algumas fontes de energia elétrica, né? Então, gente, a gente vai falar aí um pouquinho sobre, né, sobre tudo isso. Queria que vocês todos pegassem a página 293 do livro de vocês, porque tem umas partes bem interessantes para a gente marcar, tá? Então, lá em cima, ó, processos de produção de energia elétrica em grande escala, tá?
Então, no segundo parágrafo, ele fala uma parada bem interessante, né? Uma parte bem interessante, e nós vamos marcar, tá bom? Então, é o seguinte: compreender o que é energia, ou mesmo que são fontes de energia, é uma tarefa um tanto quanto abstrata, mas entender a aplicação desse conceito em nosso cotidiano é bastante simples. Usinas eólicas, por exemplo, continuem marcando, tá? Convertem energia do movimento dos ventos em energia elétrica. Usinas hidrelétricas convertem energia do movimento da água em elétrica. Nos dois casos, a energia elétrica gerada é usada para realizar certas tarefas, como mover as pás de um liquidificador, iluminar o ambiente, etc. Assim, de modo geral, podemos dizer que fontes de energia são tecnologias ou recursos que permitem a realização de diversas, né, tarefas. E a gente classifica, essas energias de duas maneiras: em energias renováveis e não renováveis. A diferença, basicamente, é que as energias renováveis, né, são aquelas que vão se regenerar de uma maneira espontânea, ou, né, às vezes tem até uma intervenção humana acontecendo aí na natureza. Então, elas vão estar sempre em processo de renovação, tá? Essas energias, elas são consideradas limpas porque elas impactam muito pouco o meio ambiente, né? Então, o impacto, né, com relação ao meio ambiente é pouquíssimo, tá? E a gente tem algumas energias não renováveis, né, que são aquelas que elas se encontram ali, né, com uma quantidade exata na natureza, ou seja, elas não têm a capacidade de regenerar, tá? Então, a gente tem aquela quantidade e se a gente continuar utilizando, a gente vai esgotar essa possibilidade de gerar energia através desses elementos, né? Então, elas têm aí energias finitas, por exemplo, carvão, petróleo, né? São aí algumas energias, fontes de energias não renováveis, né, que a gente mais utiliza aí. O que é ruim é que esse tipo de energia não renovável, eles são extremamente poluentes, tá? Impactam absurdamente o meio ambiente, tá bom, gente? Então, vamos falar um pouquinho agora das renováveis. Então, a gente tem aí 4 tipos, né? Energia solar, a eólica, a hídrica e a de biogás. A gente vai falar um pouquinho de cada uma. Então, a primeira é a energia solar e a fonte primordial é o Sol, né? Então, ela é obtida pelo calor e a luz do Sol, né? Então, quando esses raios solares eles chegam até aqui, né, a superfície da Terra, né? Para a gente conseguir gerar essa energia, a gente vai precisar de alguns fatores, né? Então, a gente vai precisar ter instalado aí, por exemplo, nos telhados das casas, né, que é onde a incidência dos raios solares são mais intensas, né? Pode ser na casa, do edifício, enfim, os painéis solares, né? Esses painéis a gente chama de painel fotovoltaico, né? Que tem como a função captar a luz do sol. Então, esses painéis, eles captam essa luz do sol. A gente tem um aparelhinho que faz um processo de inversão, né? O nome dele também é inversor, né? Que ele vai direcionar a energia, né? Ele vai transformar essa energia solar em energia elétrica, né? Então, e ele vai direcionar essa energia elétrica ali para o consumo da residência. E a gente tem aí um terceiro aparelhinho que a gente chama de relógio bidirecional, que ele vai captar e devolver a energia que a gente não utilizou para a energia elétrica, né, para nossa rede de energia elétrica. O que isso acontece, gente? Quando a gente utiliza a energia solar, por exemplo, né, a gente consegue aí, né, a gente vai usar o que a gente conseguiu converter da energia do sol em energia elétrica, e o que a gente não utilizar, isso volta para as nossas redes de transmissão elétrica, né? Então, ele volta para o poste ali da tua casa, né, da tua rua, né? E isso faz uma diferença enorme na conta de luz, né? Porque eu ainda estou dando para a rede de energia elétrica, né? No nosso caso é a Light, aquilo que eu não utilizei de energia solar. Olha só que interessante, gente. Né? Infelizmente, né, qual o bom desse tipo de energia? Que ele impacta muito pouco,
o meio ambiente, mas o ruim é que para eu conseguir montar essa rede de captação de energia solar é muito cara, né? Então, cada plaquinha dessa, a última vez que eu vi, estava em torno aí de R$ 5.000, é bem carinho, tá? Vamos para energia eólica, isso é muito utilizado, né, no Nordeste, porque para eu ter energia eólica eu preciso de vento, porque ela vai ser gerada pelo vento, né? Então, se eu tenho um lugar que não tem vento, já era, não tem como ter energia aí eólica, tá? Então, essa energia eólica, ela vai ser, na verdade, a conversão aí, né? Então, a gente vai ter uma energia cinética acontecendo, né? Deslocando aí as massas de ar, transformando isso em energia elétrica, tá? Então, lá na página 295, a gente tem essa imagem do funcionamento aí, de como que acontece esse processo. Então, a gente vai ter o vento, que vai mover essas pás, né? Então, a pá vai receber a força do vento. Com a força do vento, a gente vai transformar essa energia, né, esse movimento em energia elétrica. A gente tem uma parte que se chama multiplicador, né, do sistema de giro, que ele vai multiplicar a rotação, né, e aumentar a captação dessa energia. Essa energia, ela vai ser levada para um sistema de controle, né? E desse sistema de controle, ela parte para a rede elétrica e distribui aí essa eletricidade para as ruas, né? Para as residências, para as fábricas, tá bom? Esse é o processo aí que vai acontecer. Energia hídrica, essa é a mais usada no nosso país, tá? A maior parte da energia do nosso país é energia hídrica, né? Pelas hidrelétricas. Ela é muito boa, né? Porque ela gera uma quantidade energética muito grande, porém, ela impacta muito o meio ambiente, porque para a gente montar as usinas hidrelétricas, a gente precisa desmatar grandes áreas, mudar curso de rio, né? Então, isso gera um impacto para o meio ambiente muito grande, tá? E aí, o que acontece? A gente vai represar um rio, né? E quando a gente faz essa represa desse rio, a gente vai ter ali uma entrada para captação dessa água. Então, a água vai entrar, né, pelo um dique. Quando essa água cai nesse dique, né, ela vai cair com velocidade, obviamente, ela vai gerar uma turbina. Essa turbina, que também é energia cinética, né, esse movimento, vai transformar essa energia, né, em energia elétrica. A gente vai ter ali, né, essa transformação ocorrendo nesse gerador, tá? Essa energia ela vem numa quantidade muito intensa, por isso que a gente precisa de transformadores e esses cabos de energia que vão diminuindo essa energia, né, ao passar aí desses cabos, porque senão chega na nossa casa com tanta intensidade que queimaria todos os nossos aparelhos eletrônicos, né? Então ela precisa aí esse transformador aí, né, para não acontecer isso, tá bom? E, obviamente, a energia hídrica, ela vem aí, né, com a força aí dos rios, tá? E a última que a gente vai citar aqui é de biogás. Talvez vocês não sejam nunca ouviram falar, mas é utilizada, né, está sendo utilizada. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, eles estavam construindo uma estação de biogás, né, ali no Caju, que eles estariam queimando lixo e transformando esse lixo, ou seja, a queima desse lixo, né, a geração desse calor em energia elétrica, tá? Não sei como ficou isso aí não, tá, gente? Então, olha só, a energia de biogás ela vai ser produzida pela fermentação ali, né, das bactérias, né? Então, vocês podem marcar na página 296 lá a primeira frase que diz: o biogás é um combustível produzido por bactérias que fermentam açúcares de origem vegetal ou resíduos, né, matéria orgânica. Essa composição química principalmente tem um metano. O metano eu falei para vocês já, né? Tem um pouquinho também de dióxido de carbono e alguns outros gases. E com a queima, né, com o aquecimento aí desses gases, né, que estão em decomposição, a gente consegue gerar essa energia. Então, o biogás ele vai ser produzido em um gerador que a gente chama de biodigestor, tá? Que pode ser aí de uma maneira bem simples, né, formado de uma maneira bem simples.
E aí a gente coloca lá os restos orgânicos, vai alimentando esse biodigestor, né? As bactérias começam ali fazer os seus processos ali de decomposição, que vai gerar esses gases, né? O metano e tudo mais. E com isso a gente tem aí, né, com aquecimento, com essa queima, a gente tem a produção dessa energia, tá bom? Lá nos aterros sanitários a gente tem a produção desse biogás, tá, gente? Pelas bactérias ali que fazem o processo de decomposição, tá bom? O que é bom, né? A gente vai estar ali, teoricamente, diminuindo a matéria orgânica, né, no ambiente. Porém, para eu ter uma estação de biogás, eu preciso ter queima. E quando eu tenho queima, eu tenho liberação aí de gases, né, do efeito estufa. Então, acaba não ficando muito bacana, né? Vou falar agora um pouquinho das fontes de energias não renováveis. Então, as não renováveis são aquelas que eu já falei para vocês, né? Se encontram na natureza, mas né, estão em processo de esgotamento. Elas não podem ser regeneradas, tá? Ou seja, tem reservas finitas, né? E a gente tem alguns exemplos aí, que são os combustíveis fósseis, né? E a gente tem a energia nuclear, por exemplo, tá? Nos combustíveis fósseis, a gente tem o petróleo, temos carvão mineral, né? E lá no nosso livro, na página 298, ele vai falando um pouquinho de cada um deles. Então, o petróleo, né? O petróleo, na verdade, é formado por uma mistura ali de hidrocarbonetos de origem fóssil, né? Então, o petróleo nada mais é do que tudo aquilo que foi lá, né, de milhares de anos atrás, como folhas, né, restos de corpos, dinossauros, tudo isso, né? Misturados a esse hidrocarboneto, eles formam esses fósseis, né? Também a gente tem uma mistura ali de rochas sedimentares e forma o que a gente chama as jazidas de petróleo, tá? Esse petróleo ali, né, a gente não tem, obviamente, como é uma fonte não renovável, a gente não tem de uma maneira finita, tá? O problema de gerar energia com petróleo, né, é também essa questão do impacto com o meio ambiente, tá? Então, quando a gente tem qualquer problema nessas bacias, né, nessas plataformas aí marítimas de petróleo, a gente tem liberação desse petróleo na água do mar, por exemplo, pode impactar absurdamente. Mas a gente usa petróleo pra caramba, né? Então, na gasolina, no óleo, no querosene, no plástico, é por isso que o plástico ele tem bastante durabilidade, no asfalto, tudo isso aí tem petróleo, galera. Gás natural, e aí, gente? Gás natural, tem gás no carro, né? O gás natural também é uma mistura de gases aí, também encontrados em combustíveis fósseis, né? Ele pode ser tanto isolado ou acompanhado do petróleo, tá? Ele tem como origem a decomposição também da matéria fóssil, né? Encontrado ali assim como o petróleo, né? Mas também está relacionado com rochas porosas lá no subsolo da Terra, tá? Esse gás, né, ele vai ser transportado porque a gente chama de gasoduto, né, que são como se fossem canos, né, canulações, tubulações que ficam sempre abaixo aí, tá, da terra, né? Então, às vezes acontece de um desses, né, gasodutos, essas tubulações vazarem gás e tem explosões, enfim. Então, a gente tem que ficar sempre muito atento, tá? Ele é muito utilizado em indústrias, né? Algumas pessoas têm utilização de uso doméstico para aquecer, né, o chuveiro, por exemplo, mas a gente também pode utilizar como fonte aí, né, de combustível, como no carro. Então, a gente tem bastante aí utilização. Carvão mineral, gente. Então, carvão mineral ele também gera energia. Essa energia vem também do calor, né? Então, a gente chama de termoelétricas, né? Um dos maiores problemas das termoelétricas, gente, é a questão da poluição. A gente, na página 299, consegue ver bem isso, né? Essas caldeiras aí das usinas termoelétricas produzindo um número absurdo de gases poluentes. A gente começou a ter, né, essa utilização de carvão mineral como fonte de energia, né, lá na Revolução Industrial. Então, a partir daí, a gente teve um aumento absurdo, né, nos gases do efeito estufa. Isso a gente vê, né, a gente viu aí no nosso dia a dia, né? Então, a utilização do carvão mineral ainda é muito fluente, muito utilizado, né? Tem alguns países
em que ainda são utilizados esse tipo aí de energia elétrica, né, essa transformação, né, de energia térmica em energia elétrica, tá? E a gente falou aí, né, a gente vai falar sobre a energia nuclear, e quando a gente fala em energia nuclear, vem logo o que na nossa cabeça, gente? Chernobyl, né? Então, a energia nuclear ela vai ser gerada nas usinas nucleares, né, por meio aí de elementos radioativos, né? É um tipo de energia que também é transformada. Então, como que isso vai acontecer? Gente, eu vou precisar primeiro de um elemento radioativo, né? O que é mais utilizado é o urânio, né? Inclusive em Chernobyl também era o urânio utilizado, tá? E a vantagem desse tipo de geração de energia é que eu não preciso de muito elemento radioativo, eu preciso só um pouquinho, um pedacinho, né? A partir desse elemento radioativo, a gente tem aí, né, a geração a gente tem a transformação também da energia térmica em energia elétrica, então a gente tem um processo que a gente chama de fissão nuclear, né, que gera calor, né? Esse calor ele aquece, né, um tanque com água, o vapor, né, desse tanque com água gera ali, né, passa por um processo de condensador, né, e gira uma turbina, tá? Girando essa turbina, aí eu tenho a formação aí, né, do gerador elétrico, né, que é a segunda parte aí desse processo, tá? Essa água que condensou, ela se transforma novamente em água, né, em estado líquido, então porque ela subiu em vapor, e aí, né, ele faz um processo de refrigeração ali do bombeamento daquele circuito, né, para não gerar um excesso de calor e não ter uma explosão, por exemplo. O que aconteceu em Chernobyl foi exatamente isso, né? Falha humana. Então, eles não se deram conta os protocolos, né? Que uma usina nuclear precisa, né? Então, teve a explosão, foi de urânio 235, né? Que é um tipo de elemento radioativo, né? Né, foi em 1986, 2 anos antes de eu nascer. Ele foi considerado um dos maiores, né, acidentes nucleares aí da história, tá? Era uma cidade, né? Chernobyl ficava dentro de uma cidade chamada Pripyat, né? Que era ainda na época da União Soviética, agora a gente já sabe que a gente tem como nomenclatura Ucrânia, tá? Matou aí milhares de pessoas, né? Infelizmente. Acabou contribuindo para uma questão histórica, né, para o fim da União Soviética, porque teve brigas, né, políticas envolvendo essa questão. Ainda hoje, essa cidade é uma cidade fantasma, como a gente consegue ver nas imagens, né? Ela sofre os efeitos da radiação, tá? Então, tem pessoas que, né, tem passeios até pela cidade, mas é um passeio que não pode durar muito tempo, pode durar mais de 10 minutos, porque esse elemento radioativo ele faz muito mal à saúde, né? Ele pode modificar material genético, trazer câncer, problemas aí intensos, né? E aí, eu coloquei até aqui para vocês, e agora a gente vai ter aqui nas minhas considerações finais, tá? 3 videozinhos que são bem importantes. Obviamente que um que conta a história aí de Chernobyl, que eu sei que vocês adoram, né? Eu também sou, enfim, adoro saber um pouco da história, né? Então, ele conta aí essa historinha. E outros 2 que são bem legais, eu queria muito que vocês vissem, tá? Esses 2 videozinhos. São bem curtinhos. Tem 3 minutos cada um ali. Um que fala sobre as fontes renováveis e não renováveis, tá? Do Descomplica. Então, se você colocar lá, né? Escrever como tá aí, ó. Fonte de energia renováveis e não renováveis. Quer que eu desenhe? E aí você encontra esse videozinho. E o outro é de um canal que é muito legal, vocês vão gostar. São videozinhos bem curtos, né? Que você digita lá o que é energia, tipos de energia para crianças, tá? E aí ele também vai explicar bem um pouquinho sobre isso. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. A aula de hoje eu sei que foi bem grandinha, por isso que eu falei que a gente tinha que dividir em 2 partes, porque é muita informação, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima.